Lucro e liberdade é o tema do nosso WX Cast de hoje. Eu trouxe esse grande amigo aqui, esse empresário, Wagner Castanheira. Tamo junto. E vai falar um pouquinho pra gente sobre lucro e liberdade, né? Eu quero que tu conte primeiro quem tu é, né? Narre um pouco a tua trajetória de empreendedorismo até chegar na construção desse conceito do lucro e liberdade, porque muitas vezes o lucro, ele requer tantos compromissos que a palavra liberdade a gente desconhece, né? Infelizmente. Acaba se perdendo no meio do caminho, Cara, né? por exemplo, assim, vou te dizer um case aqui. Eu tive agora nesse verão 13 imóveis na praia. Eu fui umas 10 vezes e nenhuma das vezes eu coloquei o pé na areia. Então, o lucro é legal, liberdade mais ainda. Então, Wagner, bem-vindo. Eu sei o quanto o teu tempo é valioso e eu espero, cara, primeiro eu aprender muito com a tua metodologia. O microfone é teu. Bora lá, vamos aprender junto. Meu nome é Wagner Castanheira, pai de 2 filhos, casado, muito bem casado, com a senhorita Aline. Foi um cara que começou a trabalhar com 13 anos de idade. Eu sempre tive ambição, então desde pequeno eu me lembro de um tio meu, foi quando eu comecei a empreender, um tio meu que era empreendedor, eu via que ele tinha uma vida boa. E eu dependia da minha mãe para comprar as coisas. E aí eu decidi o seguinte, eu vou trabalhar para ter minha independência, né? E aí comecei trabalhando com esse meu tio, numa madeireira, materiais de construção. Lá com 15 anos eu estava dirigindo caminhão no pátio, virando concreto já, atendendo balcão, era office boy, ou seja, lá era o Bombril, 1001 utilidades. Cara, deixa eu te interromper, perdão. Mas tu fazia tudo isso, mas tu tinha claro a questão de um padrão. Então tu tinha uma visão, assim, cara, tu entendia que aquilo ali era parte de um processo para chegar em algo maior. Sim, eu entendia, mas eu aprendi muito lá dentro. Eu me lembro até hoje, num dia que eu estava varrendo lá a madeireira e o meu tio chegou para mim assim, e disse assim, vem cá que tu sabe varrer? Eu disse para ele assim, novato, né? Não, eu sei varrer. Disse, não, vem cá que eu vou te ensinar como varrer. Aí ele pegou, me ensinou direitinho como é que era varrer e disse assim pra mim, se tu fizer tudo que tu fizer bem feito na vida, primeiro, tu nunca vai ficar desempregado. Segundo, se tu quiser empreender, tu precisa fazer as coisas bem feito. Então, continuando um pouco da minha história, aí depois dali, aí que veio o desejo, porque eu convivi com um empreendedor, veio o desejo de eu empreender. Tá, mas e aí como é que eu vou empreender? Eu primeiro tenho que aprender para poder empreender, né? Então eu aprendi muito com ele e o que aconteceu? Dali eu saí, fiquei um tempo com ele, depois saí dali fui fazer um curso de mecânica, porque eu queria abrir meu primeiro negócio, fiz um curso de mecânica, aí fiz o curso de mecânica, depois do curso de mecânica eu abri uma oficina com 18 anos, foi meu primeiro empreendimento, com 18 anos de idade, e aí o primeiro empreendimento ele durou cerca de 1 ano, foi o primeiro empreendimento que eu quebrei, né? Depois eu tive um segundo empreendimento que foi uma outra loja de carro também. Só que nesse meio tempo eu tive algumas profissões, eu já tive mais de 20 profissões. Deixa eu fazer uma observação. Até agora, até esse segundo empreendimento aqui, eu identifiquei visão presente, né? Visão clara. No momento que tu entende que existe uma metodologia para varrer algo simples, mas existe um melhor modo de fazer, então tu tem a visão, tem a questão de fazer do jeito certo e tem uma questão também de entender o segmento, né? E por conseguinte talvez as armadilhas, as oportunidades, a melhor gestão do tempo, do fluxo. O que acontece? Continuando, vou acabar a trajetória para chegar até hoje, para pegar uma linha do tempo, né? Comecei a trabalhar com 13, com 18 o primeiro negócio. Depois virei motorista de táxi, depois virei representante comercial, onde eu fiquei 12 anos. Nesses 12 anos, eu tive sacoleiras que vendiam joias, eu montava os kits, dava os kits para elas venderem. Não deu certo, quebrou. Depois abri uma outra loja de carro, que não deu certo, quebrou o negócio também. Até eu chegar à empresa que eu tenho hoje de prestação de serviço e venda de produto. Onde que no último ano, eu faturei mais de 2.900.000 com lucro e liberdade. Quando eu falo em lucro e liberdade, é lucro para que eu possa reinvestir o dinheiro dentro da empresa
para mim poder treinar as pessoas e ter liberdade para mim poder sair, que nem nessa semana, eu estava te contando antes de começar aqui, essa semana eu vou com um amigo nosso, vou para a praia, eu vou ficar alguns dias na praia e a empresa com 60 colaboradores vai continuar funcionando. Isso é lucro e liberdade. Eu entendi. Cara, é interessante porque às vezes tu vê nessa terceirização, assim, tinha algumas sacoleiras, né? Ou seja, tu tá ganhando sobre o trabalho do outro. Só que, cara, se tu não tiver controle, né, o lucro, entre aspas, né, é bem questionável, ficar vulnerável. E talvez tu ter liberdade sem ter controle, tu não vai ter lucro, né? Eu tô entendendo onde é que... Cara, é muito interessante chegar nessa construção do lucro com liberdade, né? Porque, cara, vou te dizer assim, ó. Sempre que o cara fala que é rentável ou entendo algo como rentável, eu quase não vejo liberdade ali. Então, espero que tu traga esse tema aí, porque eu tô louco pra me apropriar dessa variável aí. Ah, com certeza. Cara, como eu te falei, pra mim, lucro e liberdade são quase que antônimos, né? E pra ti, lucro e liberdade são sinônimos. Então me conta como... sobre essa metodologia ou quais são os pilares do lucro com liberdade? Primeiro, lucro. Para te ter lucro, tu precisa ter um planejamento. Um planejamento estratégico de como tu vai montar um negócio. Porque eu quebrei vários negócios, né? Então eu tive que aprender o jeito de não fazer. Mas agora eu estou fazendo como fazer. Primeiro tem um planejamento estratégico, onde tu vai planejar a tua parte financeira, onde tu vai planejar a tua parte operacional da empresa, onde tu vai planejar a tua parte jurídica. Ou seja, a empresa é que nem tu na vida. Tu é um ser complexo. Tu acorda de manhã, quando tu acorda de manhã, tu abre os olhos, respira, vai lá e tem que saber que roupa que eu vou botar. Então, se um dia antes eu não me planejar, vou botar tal roupa, no outro dia eu vou botar essa roupa. Eu faço isso. Eu faço um planejamento de como eu vou me acordar no outro dia. E eu oro até e mentalizo tudo que eu desejo naquele outro dia. Então eu me acordo, vou no banheiro, escovo meus dentes, aí boto a minha roupa, me arrumo, pego as coisas que eu tenho da academia. Depois que tá tudo pronto, eu saio de casa. Aí eu sento no carro e vou pra academia. Então tem que ter um planejamento, em primeiro lugar, para ter lucro. Porque se tu fizer um negócio sem planejar, tu não vai chegar a lugar nenhum, não vai ter lucro. Então eu vou te falar também um pouco que não lucro. Agora eu vou falar sobre liberdade. Como é que eu conquistei a liberdade? A liberdade, porque hoje em dia a maioria dos empresários é presidiário. Ele é empresário presidiário, ele é preso, vive preso. Para te ter liberdade, tu tem que multiplicar talentos. Ah, mas como eu vou multiplicar talentos, Wagner, para ter liberdade? Treinando constantemente todos os colaboradores. Você precisa treinar. Em primeiro lugar, você tem que se treinar. E se treinar com quem, Wagner? Com pessoas que tenham resultados. E com livros, livros. Leia livros. Se instrua para poder ter um bom planejamento. Tenha bons conselheiros. Tendo bons conselheiros, você vai conseguir almejar e ter a experiência que tu não teve, tu vai conseguir com outras pessoas. Foi isso que eu aprendi nos negócios que eu quebrei e que eu não conversava com ninguém e achava que estava tudo certo e fui lá fazendo. Mas eu aprendi como não fazer. E para ter liberdade é isso. Precisa multiplicar os talentos. Os talentos que tu tem não pode ser um centralizador assim como eu já fui. Tu precisa o quê? Para ter liberdade, treina as pessoas. Confia nelas. Dá um voto de confiança naquela pessoa e treina ela constantemente. Porque tu não pode cobrar um colaborador se tu não treinar ele. Então precisa treinar. Depois tu treinou, mostrou o caminho com paciência, com determinação e dando uma visão para ele de que se a empresa crescer, ele vai crescer também. Ele vai enxergar e ter mais a visão que tu. E aí vai fazer a empresa crescer também. O que eu digo aqui dentro da empresa sempre é o seguinte: cada mesa de cada colaborador, seja da área administrativa, jurídica, operacional, supervisão, eu digo, cada mesa é como se fosse um CNPJ. Mas para um CNPJ ser forte, eu preciso de vários CPFs fortes. Um CNPJ forte se faz com um CPF forte. Então eu tenho que fortificar eles mentalmente. Eu tenho que dar instrumento para eles poderem trabalhar, para eles poderem alcançar a meta, o objetivo deles, senso de vida como profissional e poder crescer.
Ou seja, lucro e liberdade. As duas juntas. Entendi. Cara, fica muito claro que existe... Não, tá de boa. É o meu fonezinho aqui. Cara, fica muito claro que existe uma receita de sucesso, podemos dizer assim, não a ponto da gente simplificar demais as coisas, né? Porque, afinal de contas, cada negócio é um segmento e tem as respectivas particularidades. Mas que existe uma receita de sucesso. Existe também uma receita de fracasso? Existe. A receita de fracasso é o contrário de tudo que eu falei até agora. Primeiro, não ser humilde. Eu não falei sobre humildade antes, mas vou falar agora por quê. Para te aprender que tu errou, tu tem que ter humildade. A prepotência e a arrogância leva à queda, à quebra. De que eu quebrei alguns negócios porque eu fui prepotente. Porque eu abri achando que, tipo, eu vou abrir o negócio e vai dar certo. O que eu não devo fazer. Eu não devo fazer um negócio no impulso, na emoção. Eu não posso agir na emoção. Não, vou abrir um negócio, já era. Vou fazer uma sociedade que nem eu fiz no primeiro com um cara que eu nem conhecia, nem sabia que era o cara. Então, assim, ver como quando a gente não planeja as coisas, vai dar errado. Então, como é que eu vou ter lucro se eu não tive planejamento? Não planejar não vai dar lucro. Ou seja, eu vou montar um negócio. Eu não sei nem quanto que custa o ponto, eu não sei qual é o custo material, eu não sei qual é o custo de gente que eu vou ter lá, eu não sei qual é o movimento que eu vou ter. Eu não fiz uma pesquisa de mercado para saber se aquele local realmente vai comportar com aquilo aí que precisa. Ou seja, eu não fiz nada, eu comecei tipo no peito e na raça, que nem todo mundo fala. E aí fui lá e fiz um negócio. O que aconteceu? A probabilidade de tu quebrar um negócio é 99,9% quando tu não planeja. E tem mais uma coisa, isso eu tô falando do lucro. Tu não tem planejamento e faz no peito e na raça. Agora vamos falar sobre liberdade, é outro erro que eu fiz. Qual é o erro que eu tive com relação a isso? Foi que eu centralizava tudo em mim. Eu não confiava nas pessoas. Mas ao mesmo tempo que tu fala em dar liberdade e não confiar, tem o risco, né, daquela pessoa não executar bem e daqui a pouquinho um processo chave, né? Como minimizar esse risco advindo dessa autonomia? Treinando, por acaso? Isso aí mesmo, é treinando. Tipo, sobre o que não é esse tema, é sobre o seguinte, de liberdade. Tu quer ter problema, tu quer não ter liberdade, não treina o teu pessoal, não dá as ferramentas para eles trabalhar certa e não confia neles. Que daí você não vai chegar em lucro e liberdade, você vai ser um prisioneiro do seu próprio negócio. Requer minimamente acompanhar suficientemente hoje, e dar uma visão. Cria líderes, tem que criar líderes dentro da empresa. Hoje eu tenho lideranças que, tipo, hoje de manhã eu cheguei aqui na empresa, eu tive uma reunião com a minha liderança do administrativo e direcionei ela, né? Eu sou como se fosse um consultor das minhas lideranças. Liberdade, né? Não é folga. Liberdade não é folga. Liberdade é o seguinte, é eu poder sair na hora que eu quiser, eu posso levantar no meio da tarde e ver a minha filha, ficar com a minha esposa, ir no shopping comprar umas coisas, eu posso me programar, até para isso tem planejamento, né? Eu posso me programar para sair na quarta-feira e viajar e ficar vários dias fora. E outra coisa que eu levo em consideração, eu vou ser empreendedor, quando eu tiver férias, eu vou ficar totalmente férias. Não, tu vai ficar 70-30. Quando eu tô na empresa, eu tô 80-20. 80-20, eu tô 80% trabalhando e 20% descansando. 20 é o quê? Eu quero um dia da semana eu tiro pra quê? Eu tiro pra ficar com a minha filha em casa. E com a minha esposa, eu tomo café com ela, curto com ela. Beleza, o resto do tempo do dia eu vou trabalhar. E chegar de noite também, volto pra casa e vou curtir. É uma cultura. É uma cultura. Dentro da organização. E tu tocou numa coisa que é um dos pontos mais cruciais de que sobre o que não é o tema e sobre o que é o tema. Lucro e liberdade. Para ter lucro e liberdade, você tem que implementar uma cultura organizacional dentro da empresa. Uma cultura de processo. Quando eu falei ali, liberdade não é folga, não a tua folga, mas eventualmente a liberdade dentro de uma organização. Me parece que quando não há métricas claras e acompanhamento, a liberdade é quase que folga para aquele que tem a liberdade, no caso, né, o teu subordinado. Então, eu tô achando legal o quanto tu delega
acompanhando, não delega negligenciando, né? Sim. Porque, ao meu ver, os resultados que eu vejo quando há uma delegação sem acompanhamento, eles prejudicam a organização e legitimam a escravização do empresário, né? Isso aí. E tu acaba escravizando até teus próprios colaboradores. Porque tudo aquilo que tu a cultura da empresa é do líder. E se o líder é um cara centralizador, ele vai fazer as pessoas serem centralizadoras dentro da empresa também. Agora, se o líder for um líder que delega, as pessoas vão seguir um exemplo. Né? Não viu os antigos reis da época medieval lá, como é que era na guerra? Não é que nem hoje que o presidente ou o cara fica dentro de um lugar de um bunker lá. Na antiguidade, o rei ia à frente dos soldados para quê? Para incentivar eles o quê? Eu vou seguir o que o meu líder está fazendo, mesmo correndo risco. Né? Tu tinha falado uma hora sobre risco. Se você quer empreender e não quer correr risco, então não empreende. Vai correr risco, mas existe o risco calculado, que é o risco onde tu planeja as coisas. Tu calcula o risco. Quanto maior o risco de você dar certo ou de dar errado. Para mim, o risco acompanhado de uma metodologia tem um maior sentido. Agora, um risco sem metodologia, ele não é nem um risco, ele é um fato, né? Wagner, o que eu tenho para te dizer, eu trabalho no mercado financeiro aí há 11 anos e ora trabalhei com agronegócio, ora com crédito imobiliário, ora com atendimento de pessoa jurídica, e muitas vezes quanto mais refém o cara era do negócio, mais rentável era o negócio, mas menos o tempo dele aproveitava. Também não quer dizer que por ser refém, alguns negócios eram... não quer dizer que o fato de ser refém era sinônimo de rentabilidade. Sim. Muitos reféns paravam de crescer justamente por ser reféns, né, por serem empresários. E daí quando tu vem com essa isca, né, da oportunidade de algo lucrativo, conciliando com liberdade, eu cheguei a pensar que era tipo assim, cara, o Wagner trabalha exclusivamente com multinível, né? Uhum. Mas não. Hoje, conversando contigo, eu vejo alguns caras que eu atendi e que, ora, não tem tempo para a própria família, ora, deixam de crescer porque são reféns. E daí eu começo a entender que é uma metodologia que é aplicável, aparentemente, a qualquer segmento. Então, eu gostaria que falasse um pouquinho mais sobre essa oportunidade de lucro com liberdade. Tu está vendendo algum sistema, algum software, é isso? Não. Não é software, é uma metodologia. Onde você seguir esse método, não tem como você não ter lucro e liberdade. Qual é a oportunidade desse negócio? A oportunidade de você cuidar da sua saúde. Porque se você cuidar de você e estiver bem consigo mesmo, tu ainda falou agora há pouco, o cara não se sente bem e vai para trás. Eu não me sentia bem nos negócios, e não tem como ir para frente. Em primeiro lugar, tu precisa emanar uma energia boa, então tu tem que ter um método onde teu CPF tem que estar bem. Por quê? Tu tá bem cuidar da tua saúde, porque se tu não tiver saúde, tu não consegue cuidar de ninguém. Cara, mas né? a crença aí é o seguinte, se o cara cuidar dele, não consegue cuidar da empresa. Se ele não for organizado e for um cara desorganizado, ele não vai cuidar. Aí tá o ponto. Ele tem que ter organização. Então, assim, precisa se organizar. Foi aquilo que eu disse de acordar de manhã cedo. Eu programo meu dia um dia antes. Então, assim, a oportunidade é o quê? De eu poder conciliar. Eu quero viver com a minha família, eu tirar férias, eu fazer um evento com os colaboradores de vez em quando aqui para fazer uma confraternização com eles, onde isso vai dar o quê? Vai dar uma tranquilidade, uma paz para eles, eu vou interagir, eu tenho que trazer eles para mim. Então tu tem que saber te comunicar com as pessoas, isso é muito importante. A oportunidade de tu poder ter um bom convívio com os colaboradores e ter a liberdade de estar com a sua família, de ter eventos na igreja, ter evento em clube, de poder proporcionar para uma vida melhor para teus familiares. Então essa é a grande oportunidade que tu vai ter, de ter lucro e poder ter a oportunidade de dizer assim, eu vou comprar tal coisa e pegar e ir lá comprar, né?
tem algumas crenças, falando de oportunidade, agora eu vou falar sobre crenças limitantes que algumas pessoas têm, que é o seguinte: eu não vou conseguir, que nem tu falou agora há pouco, eu não vou conseguir ter lucro, ou eu vou conseguir ter lucro, mas não vou ter liberdade porque eu vou ter que me matar trabalhando. Só vai acontecer isso se você não for organizado. Cara, eu lembro um amigo falou assim, cara, eu vi meu filho crescer na horizontal. Bicho, me tocou muito aquilo, mas eu achava bonito. Não era pai na época. E hoje eu vejo o quanto me atrai o tema da liberdade. E eu sou, ao mesmo tempo que eu sou CLT, eu também empreendo, né? Tenho 2 outras frentes. E é interessante essa coisa do CPF saudável. Agora eu te pergunto, essa liberdade, quem tem, é polêmico, é o dono da empresa ou o empregado também consegue? Só para te ter uma ideia, a minha gerente administrativa aqui, a liberdade a gente... Essa é polêmica, hein? A liberdade a gente constrói durante um bom tempo, tipo assim, eu quero montar o meu negócio, ok. Primeiro, como é que eu vou montar meu negócio se eu não conheço ele, tá? Eu tenho que conhecer ele em primeiro lugar. E nem eu te disse, eu tive mais de 20 profissões. Eu tive que andar em vários lugares, aprender em vários lugares. Quando eu era representante comercial, eu atendia 200 CNPJs. Em cada CNPJ que eu entrava, eu era representante comercial. Me rasgava trabalhando, né? Não tinha a liberdade que eu queria. É uma suposta liberdade. Quanto mais eu vendia, mais dinheiro entrava, mas era só o lucro. Tinha liberdade de escolher qual dos 200 eu ia atender. Eu ia atender. Essa é a tua liberdade. Essa é a minha liberdade. Mas pra mim conquistar o que eu cheguei a hoje, eu tive que ralar, cara. Não existe isso aí. Eu vou chegar lá, vou virar CLT e vou ter liberdade. Pode conquistar. A minha gerente aqui dentro da empresa, administrativa, ela tem a liberdade sim. Porque ela chega e diz, amanhã eu tenho que resolver tal coisa com a minha filha e não sei o que, não sei o que. Ela me dá a história dela que ela tem que fazer, ela pode sair. Mas ela tem uma rotina, objetivos claros. Ela tem uma rotina, ela tem processo, procedimento, fluxograma, ela tem programas que ajudam ela, isso são os métodos, né? Onde eu ensino outros empreendedores a como fazer isso, né? E eu ensino para as minhas lideranças aqui dentro, ou seja, se ela vai sair amanhã, ela deixa tudo planejado para ela poder sair e a empresa não sentir falta dela. Ou seja, ninguém é insubstituível dentro da empresa. Para ninguém ser insubstituível, tem que ter treinamento, tem que ter processo, procedimento, fluxograma. Onde, se ela sair, outro vai sentar, vai pegar o manual, o método, vai seguir o método e vai aplicar tudo que ela fez. Então, é desta forma que os próprios colaboradores podem, numa empresa, ter liberdade. Mas tu tem que conquistar a liberdade. Entendi. Cara, e uma coisa que me chama a atenção, assim, e parava por ali. O papel do líder, visão. Beleza. O subordinado vai lá e executa uma visão. Agora, se não tem rotina, como executar? Daí tu deu, né, entregou os elementos, a receita, fluxos, pilares, normas, cultura. É interessante. Eu tenho uma cultura aqui dentro da empresa que é o seguinte: todo mundo tem que chegar 10 minutos antes. Pra quê, Wagner? Porque antes deles começarem o CNPJ, eles têm o CPF, eles precisam se organizar, chegar aqui, pegar a comida deles, que alguns trazem comida, botar a comida na geladeira, deixar suas coisas no seu armário, ir no banheiro, né? Se ajeitar para poder sentar na mesa. E aí, antes de começar o trabalho, nós fazemos o quê? Uma oração, e depois da oração a gente faz um compartilhamento, né? Tô entregando método, tô entregando ouro, é diário, tô entregando ouro aqui, que eu não devia entregar, mas vou entregar porque estou aqui contigo. Não, vou largar só essa aí, essa pérola. Onde a gente faz uma troca dentro da empresa de experiência, porque todo mundo tem uma experiência. Tu tem experiência, rola uma energia positiva. Isso, aí ali, tipo, eu conto uma experiência que eu tive e o que eu aprendi com ela. E ali um se identifica com o outro e começa o dia, então. Isso é uma cultura. Cara, legal, sem muros. Sem muros. Uma empresa, uma cultura de cooperação. Todo mundo se ajuda. Eu falo que aqui é que nem um time de futebol.
né? Um time de futebol tem o dono do time, tem o treinador e tem o jogador. Tudo tem que estar conectado um com o outro. Tem que lembrar que se eu estou jogando bola e o goleiro ficar fazendo corpo mole, não vai adiantar nada o resto do time jogar bola, porque o cara vai chutar a bola de qualquer jeito e vai entrar. Então o time tem que estar unido para poder ter lucro e liberdade. Eu posso fazer uma pergunta e tu me responde sim ou não? Sim. Não vamos simplificar a tal ponto, mas parece que o preço do lucro e da liberdade chama-se disciplina e planejamento. Sim ou não? Sim. Com Tá. certeza. Como é que eu falo? Wagner, sem dar muito spoiler, né? Mas que tu falasse dos vários ingredientes que tem, tu falasse três ingredientes da cultura, da empresa lucrativa, de um empresário que tem também a liberdade. Primeiro, humildade. Os maiores líderes desse planeta são humildes. Humilde por quê? Porque a humildade vai fazer tu reconhecer teus erros e aprender mais. Segundo, estudar. Só que estudar e trabalhar. Tem que praticar. Se não praticar, não vai pegar a experiência. Terceiro, tenha bons conselheiros. Aquele que tem bons conselheiros que tem resultado vão muito mais longe, porque eles vão te entregar o que eles levaram 10 anos, tu pode fazer em 1 ano. Ou quiçá em 6 meses, né? Ou quiçá em menos tempo. Mas tem que sempre pensar o que tu pode fazer no curto, médio e longo prazo e planejar isso. E quando eu falo da parte de estudar, imagina tu numa canoa, tu tá dentro da canoa e tu tem 2 remos, né? Se tu remar só um lado, estudo, o que vai acontecer contigo? Tu vai andar em roda, né? Agora, se você remar o estudo e remar a prática, é no movimento que tu vai para frente. Então tem que se movimentar para avançar. Mesmo com medo, porque medo todo mundo vai ter. Daí eu vou falar um pouco agora, aproveitando... O medo de errar, o medo de gastar muito tempo. Cara, vamos falar um pouco sobre crenças limitantes, né? E eu observo muitas empresas, tá? Mas não vamos falar sobre a parte conceitual, tá? E agora há pouco eu fui a Ilhabela, em São Paulo. E, enfim, fui almoçar no restaurante, conversei com o dono do restaurante, ele me apresentou o restaurante, falou um pouco sobre os projetos dele relacionados ao turismo, né, negócio em outras áreas. E, cara, eu tava lá, turismo, e o que eu vi foi o seguinte: ele não descansa. Né? Então, mas não me choca. Entendi. Talvez eu tenha uma crença limitante que me impeça de curtir. Entendi. O meu lazer, o meu hobby, muitas vezes é o estudo, o trabalho, e às vezes eu até faço uma terapia, né, cara? Eu estudo e eu me constranjo de praticar o que eu estudei, porque eu acho que eu estou gastando muito tempo na prática e porque eu devo evoluir mais no estudo. Tá. Mas vamos lá, falando sobre crenças limitantes relacionadas ao aproveitamento da vida, talvez. Cara, tem uma churrascaria muito famosa, não vou citar o nome, não tá patrocinando a gente, mas o cara simplesmente ele fecha 30 dias. Durante o mês de fevereiro, não abre. E me chama a atenção, poxa, por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá parando a operação? Me vem à cabeça que talvez não seja um mês muito rentável, mas eventualmente poderia ele, agora falando contigo, poderia ele simplesmente tirar férias, né? E daí me vem alguns insights. Será que ele não confia na empresa dele sem ele? Ou então, será que ele se dá o luxo de parar a operação e dar férias para todos porque todos merecem? O que tu tem a dizer? O que isso talvez em mim ou a essa operação possa trazer sobre crenças limitantes? Eu vou contar uma breve história de quando eu comecei o empreendimento, que foi um empreendimento que deu certo. Eu não acreditava. Quando começou a empresa, eu tinha um colaborador. E eu pegava esse colaborador e ia nesse primeiro cliente junto com ele e ficava acompanhando ele o tempo todo o serviço que ele estava executando.
E eu não me sentia tranquilo de sair daquele local. Ou seja, eu fiquei prisioneiro lá. Eu cheguei nessa loja, fiquei com um funcionário, treinei ele, saí, era dentro de um shopping, saí fora. E aí, nessa minha volta no shopping, eu ficava pensando o seguinte, não vai dar certo, meu. Ele não vai conseguir fazer do jeito que eu pedi para ele fazer. Ou seja, eu não acreditava nele. A minha crença limitante é de que ele não vai executar do jeito que tem que fazer. Wagner, voltando aqui, então, a gente falou consideravelmente sobre cultura, metodologia, mas eu gostaria de fazer uma provocação. Resultado. Manda ver. Vamos ao que interessa. Resultado. Que resultados tu tem para apresentar relacionado ao método? O quanto tu consegue comprovar isso? O resultado que eu tive só no último ano de 2023 foram faturados mais de 2.900.000, com 60 colaboradores, com uma margem de lucro chegando aos de 20 a 30% de margem de lucro, dependendo de qual operação fazer, isso lucro líquido, e tendo lucro e liberdade, ou seja, amanhã, para te ter uma ideia, eu estou indo para a praia, eu vou ficar quarta, quinta, sexta e volto no sábado. E a operação da empresa vai ficar de boa. Hoje foi um dia que eu fiquei em casa na parte da manhã, aproveitando com a minha filha, porque eu vou ficar um tempo fora. Aí fiquei curtindo com ela, meio-dia que eu estava te contando agora há pouco, né? Antes da gente começar, estava na piscina, dando um banho de piscina, e de tarde agora eu vim aqui na empresa para fazer o programa contigo e conversei com o pessoal aí na empresa, deixei tudo organizado para me poder sair e ficar de boa. Então, aplicando esses métodos, tu vai com certeza ter lucro e liberdade. E liberdade é isso justamente que eu te falei, é poder viajar, é poder ir tranquilo, né? Lembrando que um empreendedor, não é que eu vá sair e não vá trabalhar onde eu tô, mas quando eu tô é 80-20. 80% eu tô trabalhando, 20% eu tô curto e aproveito e desfruto da vida. E quando eu saio para viajar, fica 70-30. Eu fico 30% do meu tempo olhando e-mail, converso com o colaborador, faço uma consultoria, digo uma coisa ou outra, e 70% do tempo eu fico curtindo. Então, até porque mesmo eu, como eu sou um cara muito ativo, eu gosto de participar, eu gosto do que eu faço. Eu gosto de participar na empresa. Mesmo quando eu estou de folga, eu gosto de participar. Mas só que a minha mente está arejada. Amanhã eu vou surfar, vou ficar dentro d'água, de boa, sossegado, arejado e tranquilo, com a operação funcionando. Com 60 colaboradores trabalhando organizados. Porque um número menor para qualquer outra operação ou qualquer outra metodologia já não deixaria tanta margem de descanso, assim, né? Isso aí ou tu tem um RH muito forte ou o método é muito bom realmente, né? Eu tenho hoje um RH muito bom, eu tenho uma gerente administrativa que ela coordena muito bem, porque na parte de serviço a matéria-prima é gente, né? E tem a parte de produto também. Mas uma coisa que se deve fazer, eu vou entregar um ouro aqui já, é que se você, para adquirir o cliente é muito mais caro do que para você trabalhar o cliente que você tem na casa. Então você pega o cliente que já está na casa e trabalha ele para vender mais para ele. Se tu vender mais para ele, o custo desse lead, desse cliente é muito mais barato que para conquistar um cliente. Outra coisa que eu faço todos os meses, eu tenho um sistema, né, em que eu olho toda a parte financeira da empresa e custo tem que baixar custo da empresa todos os meses. Ah, mas como eu vou fazer isso, Wagner? Tem coisa dentro da empresa que é desnecessária. Custo a gente tem que cortar, porque custo, se eu cortar R$100, a margem de lucro é 100%. Entendeu? Porque eu não tenho custo de um produto, eu tenho uma caneta. A caneta me custou, uma Bic, né? Me custou R$5. Se eu cortar a caneta, se eu for vender, no caso, né? Vendi ela por R$10, né? Eu tenho custo de 5 ainda. Vou ganhar só 5, né? 50%. Isso sem tirar os custos administrativos, todos os custos que envolvem a operação, aluguel, telefone, internet, todas essas coisas. Mas tudo que eu puder cortar, o meu lucro é 100%. Então, Por ser serviço. Oi?
Por ser serviço. Por ser serviço ou produto. Ou seja... Porque o estoque é um mal necessário, né? Imobiliário de capital. Agora, quando tu está cortando em serviço, tu tá aumentando consideravelmente a margem. Sim, porque tem coisas, tipo, que tu pode muito bem cuidar melhor. Cuidar o que melhor? Digamos que o funcionário vai sair para comprar um material, né? Vai fazer uma instalação, tá? Ele vai sair e eu vou pedir para ele, vai lá e compra uma fita isolante. Quanto é que custa essa fita isolante? Ela custa R$10. Tá, mas olha só, não é assim que eu vou calcular. Porque ela não vai me custar R$10, ela vai, se eu mandar o funcionário sair, ele vai gastar gasolina, ele vai estar, se sair na equipe, é a hora do trabalho dele, mais a gasolina e mais a fita. Então, se eu calcular por hora, ele chegou lá e demorou. Ficou 3 horas para comprar uma fita isolante. Ele vai me custar quanto essa fita isolante? Em vez de custar a hora de trabalho dele, custa R$200. Ele ficou 3 horas fora. Quanto é que ele me custou? R$600. Então, assim, sai muito mais barato eu pagar R$30 para um motoboy, ir buscar a fita, me trazer e depois ele sair para o trabalho. E para isso precisa o quê? Planejamento, organização. Para poder... Tempo para ganhar dinheiro, né? Isso aí, cara. Tempo, eu digo... Teve uma época da minha vida que eu falava que tempo é dinheiro. Tempo é vida. E se eu gastar esse tempo, eu estou gastando tempo de vida. Né? Estou deixando de ter qualidade de vida, estou deixando de ter qualidade no trabalho. E o colaborador tem que ter qualidade no trabalho. Dias atrás eu conversava com um amigo e ele se queixava muito de faturamento. E eu falei, cara, mas relações... para ter faturamento, tu tem. Ele, cara, mas eu não consigo vencer meu tempo. E, cara, conversando com ele rapidinho, a gente chegou na conclusão de que ele gastava muito tempo com processos desnecessários que não precisavam estar na mão dele. E, então, daí ele não tinha o tempo para fazer o dinheiro, né? E, cara, eu nunca esqueço que uns 6 anos atrás, talvez, eu apertei a mão de um senhor, trabalhava com reformas para uma imobiliária, e eu apertei a mão dele e eu achei uma mão muito sensível para o segmento. Daí eu falei, mas que mão é essa? E ele falou assim, é que se eu trabalhar demais eu não ganho dinheiro. E aquilo me tocou. E muitas vezes é isso, né? Tu vê alguém entretido demais com o operacional, né, com um problema, fruto de uma falta de planejamento, de um retrabalho, de algo mal desenhado, e o cliente está ali do lado com uma mina de ouro, ou tem um outro lá podendo incrementar faturamento, mas a pessoa está exaustivamente se dedicando a fluxos desnecessários, né? Como tu deu o exemplo da fita, né? Os custos indiretos, interessante. Cara, a gente vem aí banhado em tecnologia, né? Inteligência artificial, em sistemas, balance scorecard, metodologias de gestão, linguagem de programação, e eu te pergunto o quão é oportuno, em meio a tanta tecnologia, falar em cultura e por que, diante de tanta tecnologia, tu reforçar tanto essa pauta da cultura, da metodologia. Porque, para mim, a tecnologia, ela exclui o teu sistema. Entendi. Porque, Marcão, escuta, não, pode deixar. Tá não, deixa eu agora é para a provocação. É só cortar, pode deixar continuar. Pra te ter uma ideia, Marcão, um dado que eu vou passar pra ti, é o seguinte, tu sabia que só no primeiro ano de cada empreendedor que abre a sua empresa, mais de 80% das empresas fecham as portas? E de que em 5 anos, 60% das empresas fecham as portas, e só no ano de 2023, mais de 730 mil empresas fecharam as portas. Mesmo com tanta tecnologia. Mesmo com tanta tecnologia, por falta de quê? De método, de organização dentro da empresa, de cultura dentro da empresa. Porque não adianta nada eu pegar uma tecnologia se eu não souber usar. É a mesma coisa que eu der uma Ferrari para te pilotar e tu não saber dirigir. Não vai saber dirigir. Então, para te dirigir uma empresa é que nem pilotar uma Ferrari, que nem pilotar um carro. Para te poder dirigir um carro, tu precisa tirar a habilitação, precisa aprender.
E mesmo depois que tu aprende a dirigir, tu tem que ter a experiência de quê? De uma pessoa que vai te fechar na rua, de às vezes bater num acidente, ou de passar por uma situação de uma pessoa te xingar na rua. Então, o que tu quer me dizer é que a cultura não exclui a tecnologia, pelo contrário, uma complementa a outra. Uma complementa a outra. A gente precisa complementar. Lembrando que são seres humanos que tocam a tecnologia. Então, se o ser humano que está ali, que é a ferramenta mais importante, se ela não tiver conectada com a cultura da empresa, conectada com o que ela pode alcançar no futuro, que ela pode ter um crescimento pessoal e profissional dentro da empresa, se essas coisas não estiverem interligadas para ela poder usar das tecnologias, não vale de nada. Aí vai entrar dentro desse dado que eu acabei de passar. E qual é o tempo de familiarização com a cultura da empresa? Para quem está pensando assim, cara, eu tenho uma empresa, né, no segmento X rodando, eu tenho uma empresa no segmento Y, uma empresa no segmento Z, aparentemente a tua cultura ela perpassa, né? Seja a empresa de produtos, serviço, física Sim. ou digital. Tá. E qual é o tempo de familiarização com essa cultura? Até que ponto tu entende, cara, esse cara ele é talentoso, mas ele não é ensinável, então não me serve. Para te ter uma ideia, olha só, amanhã eu vou para a praia surfar, tá? E aí eu vou te contar uma história de que teve uma época, eu fiquei, sei lá, 6 meses sem surfar, tá? E aí a gente voltou, a gente foi para Garopaba, eu cheguei lá em Garopaba, peguei uma prancha nova, minha, que eu nunca tinha surfado. Cheguei, olhei pro mar, disse, bora lá, né? Vou lá, faz 6 meses que eu não vou na água, mas vou entrar e vou dar o banho. Aí entrei, fui surfar, dei os joelhinhos de boa, lembrando que o mar nunca tá do mesmo jeito, naquele dia tava assim, não tava a melhor condição, mas tava bom. E nos primeiros 30 minutos eu não consegui pegar onda nenhuma. Por quê? Eu não consegui pegar onda. Depois de meia hora, eu peguei uma onda maravilhosa. Mas, assim como tu falou em adaptação, eu tive que ter meia hora de adaptação no mar. Ou seja, tive que adaptar meu corpo, eu tive que me adaptar ao ambiente, eu tive que me adaptar ao tempo, ao ambiente, ao tempo. E entender com clareza como é que estava. Eu tive que ter uma visão ampla daquele local, ou seja, meu corpo se comunicar melhor para mim poder pegar uma onda boa. É a mesma coisa para te entrar num negócio. Tu tem que te adaptar àquilo ali. Leva um tempo. Às vezes não vai ser meia hora. Às vezes vai ser uma semana. Dentro da empresa, hoje, quando o colaborador ele entra na empresa, ele passa por um processo de adaptação. Até para a gente saber se ele realmente vai se adaptar àquele local. Isso é praxe. Isso é de praxe. Tem que ser com todo... Isso se chama integração. Eu tenho que fazer uma integração, um processo de integração com o colaborador. Eu tenho que explicar antes dele começar qual é a cultura da empresa. É comum isso acontecer na tua empresa, pelo que eu entendi agora. Sim, é um método. É um método, entregando ouro. É um método. E tu entende que no mercado é uma prática ou o cara sai lá, toma aqui o avental? A maioria toma aqui o avental, o crachá e te vira nos 30. E aí que acontecem os grandes problemas. As grandes dores dos empreendedores. Eu não consigo achar gente para trabalhar. Esse cara não vai dar certo. Mas eu pedi para ele fazer, ele não fez direito. Aí eu vou fazer uma pergunta, treinou ele? Adaptou ele à situação? Passou processo, procedimento e fluxograma para ele? O fluxo de como vai acontecer as coisas? Com certeza não passou. Então, tem que ter essa metodologia. Se não tiver, cara, vai dar errado. A probabilidade de dar errado é muito maior quando tu não planeja e quando tu não faz um processo de integração com o colaborador. Wagner, fala para nós aí qual foi o momento da virada de chave, o momento em que tu te apropria, né, tu coloca o pé na bola, tu sente a quantidade de movimentos, de passos, de tempo, fluxo, e que isso aí resulta na metodologia Lucro e Liberdade. Primeiro, quando eu comecei o negócio que deu certo,
Eu comecei no meio de uma vila, na época era produtos de limpeza, e lá no meio da vila, me lembro até hoje, eu estava dentro da fábrica, estava um dia com calor de 40 graus, eu estava sentado numa cadeira, embalando os produtos de limpeza, e eu pensei assim, onde é que eu quero chegar? Eu quero continuar eu aqui embalando os produtos, vendendo os produtos, entregando os produtos, fazendo tudo, ou eu quero ter uma equipe para me poder crescer e evoluir? Então foi um momento de dor que eu tive, mas foi um momento que eu pensei assim, eu não quero mais ficar passando por isso. Eu quero evoluir, eu quero ir à frente. E aí, depois dali, eu fui na casa da minha avó. E lá na casa da minha avó, sentei, conversei com ela e disse, vó, ela tinha uma sala no fundo da casa, assim, que era do tamanho dessa sala, foi onde a empresa começou, né? Hoje tem vários departamentos aqui. E eu disse para ela, a senhora me aluga aquilo lá, para mim poder me organizar melhor e montar um novo negócio de prestação de serviço. Eu quero sair desse negócio que eu quero para outro, porque eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo a alcançar. E aí ela prontamente olhou para mim, minha avó já faleceu, e olhou para mim e disse assim, não, meu filho, eu acredito em ti, bora lá. Dentro que várias pessoas, quando eu disse que ia montar uma empresa de serviço, elas não acreditaram, elas disseram que vai tomar processo judicial, não vai dar certo, não vai que é furada. E mesmo assim eu acreditei, mas eu tive que me preparar antes. Eu tive que estudar, eu tive que ter humildade para reconhecer que eu não tinha todo o conhecimento que eu precisava, né? Eu tive que usar muito de network. Network vale mais que dinheiro, os contatos que a gente tem, porque eu tive experiência durante muitos anos trabalhando como representante. E uma cliente dessas, que era um network que eu tinha muita amizade, foi a primeira que eu apresentei o projeto. E ela acreditou no projeto da prestação de serviço, inclusive é minha cliente até hoje, né? Então, a gente precisa acreditar nas pessoas, a gente precisa acreditar em primeiro lugar na gente, e a gente precisa lembrar que na hora da dificuldade é o momento que a gente mais vai crescer. A gente não pode desistir no momento da dificuldade, porque nesse dia que eu estava assim, eu não estava contente, eu estava triste naquele local ali, naquela casinha, num barraco no meio da vila. Mas eu não deixei de sonhar e acreditar que eu podia fazer mais. E aquilo ali me deu uma virada de chave, tipo assim, eu não vou ficar aqui. Eu vou buscar ter lucro, realmente um lucro, mas com liberdade, que eu não fique preso dentro de um lugar. Que eu possa colocar mais pessoas para trabalhar para mim, que eu possa ficar na parte mais estratégica, mas tu pode ver aqui que eu fiz. Eu tive que mudar o ambiente. Eu tive que ir atrás de pessoas, network, então mude o ambiente que você está. Eu mudei o ambiente, fui para um escritório, onde eu podia me organizar melhor e direcionar, ou seja, eu fui a um ponto mais estratégico, né? Onde eu pude me planejar. Eu comecei a estudar, ou seja, eu busquei mentores que, mesmo com a experiência toda que eu tinha, em todo aquele percurso de vários negócios que eu tinha dado errado, eu procurei mentores que já tinham dado certo, ou seja, os caras que levaram às vezes 10, 20 anos para alcançar o sucesso que eu alcancei hoje, eu fui neles. Para quê? Para saber encurtar o meu caminho. Para você encurtar o caminho, você precisa buscar pessoas que já alcançaram aquela meta, porque delas vão te dar a caminhada. Tu não vai precisar, tu vai ter a vivência, a experiência, mas tu não vai precisar passar por tudo que eles passaram, porque eles vão dizer assim, ó, não vai por esse caminho, porque senão vai dar errado. Então, tu precisa ter um bom network. Eu me organizei, montei um projeto, estudei. Depois que estava pronto o meu planejamento estratégico do negócio, eu reestruturei a parte financeira, o planejamento todo do negócio. Tá pronto o negócio? Tá. Agora nós vamos lá para testar. Vamos testar o negócio como? Eu preciso de alguém para testar. Né? Então, você precisa testar o negócio para saber se vai dar certo também. Mesmo com o planejamento pronto. Eu fui lá, conversei com uma grande empreendedora do mercado de óptico, né? Uma das maiores redes de óptica do Brasil. E apresentei o projeto para ela e disse, bora lá, é o que eu estou precisando mesmo.
E aí acabou virando minha cliente, é minha cliente até hoje. E o aprendizado que eu tive com tudo isso é que a gente tem que ter humildade para poder reconhecer nossos erros. A gente tem que ter bons conselheiros. A gente tem que estudar, se dedicar. Até hoje eu estudo, mesmo saindo para curtir, mesmo saindo, curtindo com a família, eu tiro o tempo para estudar. Eu tiro tempo para orar. Eu sou muito grato, em primeiro lugar, a Deus, porque Deus me deu sabedoria e discernimento para me poder chegar onde eu cheguei. Eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, por ter me dado a oportunidade de eu poder fazer isso e poder colaborar com outras pessoas também. E hoje eu estou aqui justamente para isso, para poder transbordar na vida de outras pessoas e para que vocês não precisem passar pelas dores que eu passei, para que vocês possam chegar à meta, o local desejado num curto espaço de tempo e sem precisar passar pelas dores que eu passei. Ou seja, para alcançar realmente lucro e liberdade com saúde mental, com disruptura quebrando as crenças limitantes, me aproximando de novas pessoas, me aproximando de novos ambientes. Quando você muda toda essa estrutura, não tem como você não mudar, né? Não adianta eu pensar o seguinte, eu quero ter um resultado diferente, mas vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço hoje. Não. Para ter resultado diferente, eu preciso fazer novas coisas. Eu preciso manter aquilo que deu certo e inovar naquilo que eu não sei ainda. Cara, por fim, eu queria agradecer o teu tempo, tuas contribuições sobre a metodologia. Essa metodologia eu entendo que vem muito a calhar, né? Em função desse crescimento tecnológico desacompanhado muitas vezes de uma cultura empresarial, e eu vejo que essa tua metodologia traz valores muito claros, né? E para mim ficou óbvio o quão ela é objetiva e mensurável. Então, cara, tô louco para conhecer mais. Espero que numa outra ocasião tu volte aqui e fale um pouco mais sobre essa metodologia do lucro e liberdade. E é isso aí, tamo junto. Tamo junto, valeu, muito obrigado pela parceria. Valeu. Bora lá, é nóis.